E nesta terça-feira foram confirmadas as mortes de 2 brasileiros que estavam em um festival de música eletrônica no sul de Israel. O evento foi alvo de ataques do grupo terrorista Hamas. Bruna Valeanu, de 24 anos, morava há 8 anos em Israel com a mãe e a irmã. Hanani Glaser, de 23 anos, chegou a enfrentar os terroristas que invadiram o bunker onde ele estava. 2 brasileiras continuam desaparecidas. Celeste Fishman, de 18 anos, e Carla Stelzer Mendes, de 41. O primeiro voo com brasileiros resgatados pela Força Aérea Brasileira nas áreas de conflito em Israel decolou do Aeroporto Internacional de Tel Aviv na tarde desta terça-feira. A aeronave, com 211 passageiros, fará um voo direto, sem escalas, e deve pousar às 4 horas da manhã desta quarta-feira. Por razões de segurança, a lista de passageiros não foi divulgada. Segundo o Itamaraty, 2.200 brasileiros fizeram pedido de repatriação para o Ministério das Relações Exteriores. Até agora, os 4 dias de guerra em Israel já causaram 1.900 mortes. Nesta terça-feira, militares israelenses encontraram cerca de 40 bebês e crianças mortos na comunidade de Kfar Aza. Segundo informação de um canal de televisão local, algumas das crianças teriam sido decapitadas. Fernão Lara Mesquita, muito boa noite, seja bem-vindo. São cenas aí chocantes, bárbaras, que nós estamos acompanhando aí desde o último sábado, quando o grupo terrorista Hamas atacou Israel de maneira covarde, né? São mais de 1.800, já mais de 1.900 pessoas morreram nesse conflito, que já é considerado o segundo maior atentado terrorista da história da humanidade. Boa noite, Fernão. Oi, Paula. Oi, gente. Resistência. Turma, hoje tá difícil, hein? Essa internet tá coalhada de cenas absolutamente dantescas, né? Não é ainda nenhum conflito, basicamente o que eu assisti o dia inteiro aqui foram cenas de assassinatos em massa, né? Estupros e assassinatos em série, em valas comuns, aquelas coisas para lembrar o Estado Islâmico, né? Crianças barbarizadas, vilarejos inteiros massacrados, bebês, mulheres violentadas ao lado dos cadáveres, no meio de cadáveres, a cabeça de um cara ainda vivo sendo arrancada como enxada. Gente, olha, mas o Lula, né, tratou o assassinato desses brasileiros, né, que já podem estar contando a 4 ou até mais, né, massacrados lá no Festival de Música do pai do Alok, né, depois de sofrerem sei lá o quê, né, como falecimentos. O Lula chama o Hamas, né, e o Hamas, que parabenizou o Lula pela vitória na eleição do ano passado, chama o Lula de lutador pela liberdade. 5 dias antes de começar o massacre, né, o Alexandre Padilha, que foi um dos signatários do manifesto de apoio do PT ao Hamas de 2 anos atrás, né, recebeu o representante do Hamas aqui no Brasil no Palácio do Planalto, 5 dias antes de começar essa chacina. E o Hamas, gente, é uma ditadura religiosa, irracional e selvagem que assola a faixa de Gaza, né, e os palestinos que moram lá. Tem apoio lá de alguns palestinos, daqueles perdidos daquela ciranda da vingança, né, da onde não tem saída, né, mas é repudiado pela maioria dos palestinos mesmo, né. Não são representantes da justa causa palestina de ter um Estado soberano, vivendo em paz e em segurança ao lado de Israel. O representante oficial dos palestinos é a autoridade palestina, que é formada por palestinos que são inimigos do Hamas. É a mesma distância que existe entre o Líbano e o Hezbollah. O Hezbollah não é o Líbano para os libaneses, para a maioria dos libaneses. E o Hamas não é a Palestina para a maioria dos palestinos.
Assim como o lulismo também não é o Brasil para a maioria dos brasileiros. Você pode ser a favor de um Estado palestino e você pode repudiar o Hamas pelo terrorismo sem repudiar a causa palestina. Quer dizer, isso quer dizer que ser a favor do Hamas, né, não tem nada a ver com a causa palestina. Ser a favor do Hamas é ser a favor do terrorismo e da barbárie. Né? A Palestina do Lula, né, é o Hamas, assim como o Líbano do Lula é o Hezbollah. Né? Pela mesma razão pela qual a democracia do Lula é a chinesa, do tiro na nuca. Né? A cubana, a venezuelana, a do Alexandre de Moraes, né? E não a democracia que foi preciso destruir no Brasil para que ele saísse da cadeia e tomasse o poder. Né? Então, gente, guardadas as proporções, o Hamas barbariza a lei de todo limite, né? Mesmo para os padrões do Oriente Médio, pela mesma razão pela qual o Supremo Tribunal lulista barbariza a lei de todo limite para os padrões brasileiros, para ver se consegue gerar um revide irracional o bastante para justificar toda a violência antidemocrática que ele está desde sempre decidido a aplicar, para não ter limite nenhum para o seu poder pessoal e intransferível. É disso que se trata. Não tem... os próprios palestinos, os próprios libaneses não misturam essas pontas degeneradas do processo deles, mesmo estando sob aquele inferno que eles vivem há anos, né, de guerra sem fim, né, não confundem essas coisas. O Lula confunde, né, e toda essa turma que o Lula abraça confunde. Não é obrigatório isso. Isso é uma eleição de afinidades, né, de cabeça. Eles se parecem.